Olá! 50 anos do maio de 68. O que aprendemos e o que temos a aprender? Sejam muito bem-vindos ao Dom Político, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca a comunicação do pensamento acadêmico para com a sociedade. O nosso convidado de hoje é Apolo Heringer, médico, um dos idealizadores e fundadores do projeto Manuelzão, que desde já agradeço a presença. Apolo, o que foi maio de 68? Maio de 68 foi uma resposta mundial, sobretudo da juventude, mas não só, dos intelectuais em geral, que influenciou inclusive os trabalhadores das fábricas, né? No sentido de questionar valores culturais Daquela sociedade. Uhum. Valores culturais que estavam marcados por uma visão economicista da vida, marcados por uma burocratização das experiências chamadas socialistas, marcado por constantes guerras, um certo desejo do mundo de ter paz, maior liberdade individual e não deixar que reduzissem tudo ao produto interno bruto. Uhum. E uma disputa entre grandes potências. Uhum. Esse movimento foi internacional, atingiu a China com a Revolução Cultural, atingiu o México, a França, o Brasil, os Estados Unidos, atingiu o lutador de boxe, Cassius Clay, então, na verdade, John Lennon, ou seja, foi um movimento absolutamente cultural. Então, a juventude, quando chega a Paris, queima carros, joga pedra em loja, na verdade, aquilo é só um símbolo, que, na verdade, por trás dali existe toda uma interação no Era sentido um movimento de rebeldia. De rebeldia contra a lei e a ordem estabelecidas em cima de uma ideia muito interessante, que tudo que você reivindicava, eles falavam, isso é impossível. Daí o movimento 68 ter lançado a palavra de ordem, queremos o impossível. Então, nós não queremos o possível mais. E questionava também mas valores... seja simples, né? Seja racional, peça o impossível, né? Então, assim, justamente, foi um movimento cultural, cinematográfico, musical, pacifista, racial, gênero, tudo veio à tona. Ele não tinha necessariamente, ele não buscava a discussão de racionalidade econômica. Ele queria quebrar aquela racionalidade econômica, que era uma racionalidade econômica de uma classe que estava interessada, ou de um país que estava interessado naquele tipo de disputa e de industrialização. Interessante que, dentre várias pautas, como você diz, racial, feminista, nós tivemos a ambiental. E interessante que a ideia é o seguinte, olha, o desenvolvimento do jeito que está, o planetinha não ia suportar. Um desses legados, logo em seguida, é Estocolmo, 1972, que a gente sabe que não é o início do movimento ambientalista, mas até juridicamente, a gente está numa escola de direito, ela é vista como um marco. Qual desdobramento que o senhor acha que teve depois disso? Eu acho interessante, né? Sempre se referimos a 1972, né? Estocolmo. E a gente esquece a própria história do Brasil. Aliás, a esquerda brasileira, eu sou parte disso, sempre esqueceu a história brasileira. A gente conhecia a história da Rússia, a história da China, os clássicos, né? Da Alemanha e tal. A gente conhecia muito a história do Brasil. Nós tivemos um grande ambientalista no Brasil, que é o Andrade e Silva, José Bonifácio Andrade e Silva, né? O patriarca da independência. Né? O Pedro II foi, Pedro II também. Mas José Bonifácio, ele foi uma figura extraordinária, né? Ele tem que ser estudado mais na área ambiental. E o que aconteceu é que o desenvolvimento acelerado do capitalismo, das tecnologias, se fez com grande avanço de desmatamento, criação de lixo, de esgoto. Isso começou a sensibilizar o mundo. Quer dizer, se fosse uma linha reta daquele jeito, o planeta não suportaria muito tempo. Como, na verdade, não suportou. Eu acho que nós estamos vivendo um pré-colapso ambiental no planeta, porque
Você vê o caso do Brasil. Eles estão lutando agora para aumentar, flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos. O desmatamento não para. Então, assim, nós estamos frouxidão longe... na governança ambiental, das licenças. Pelo contrário, frouxidão não. Eles estão arrochando cada vez mais as políticas de destruição do planeta. Sim, eu estou falando na governança, o controle, a fiscalização. Isso é completamente relaxado, né? Porque é conivente com a decisão governamental. E isso é suprapartidário, viu? Sim, é Você ideológico. vê que os ministros dos últimos 15, 20 anos são os mesmos. Né? Então nós estamos vivendo uma contradição para o qual a esquerda e a direita não estão muito diferentes. O que introduz um debate hoje sobre o que nós queremos daqui para frente. De certa maneira, o período iniciado com o Iluminismo e com a Revolução Francesa, que teve a primeira onda de indústria, a segunda onda de industrialização nos países que fizeram a Revolução dita socialista, hoje nós estamos vivendo um momento de superar essa fase da humanidade. E a questão ambiental, ela passa a ocupar o eixo central de uma mudança da mentalidade para mudar, inclusive, a economia mundial. Ainda sobre aquela época do maio de 68, nas últimas semanas nós vimos aí documentos da CIA, que é a Polícia Investigativa Americana, que diz, no geral, que o alto comando da presidência do Brasil, como a presidência da República, sabia dessas execuções. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é lógico, porque um sistema militar é baseado na hierarquia. Um dos motivos do golpe de 1964 é que estavam quebrando a hierarquia militar. Então, pressupõe que tudo que acontecia na ditadura era de pleno conhecimento do alto comando militar, que o alto comando militar, na época, era o presidente da República. Era o dirigente máximo das Forças Armadas, de fato e de direito. Então, é claro que os presidentes sabiam. O pior deles foi o Médici. Mais Garrastazu, né, dos generais. O Garrastazu Médici foi o líder mais fascista da ditadura militar. Temos que considerar que o Geisel manteve uma figura de democrata, que agora foi arranhada violentamente, porém o Geisel, Ernesto Geisel, né? Não digo o anterior, o Orlando, não. O Ernesto Geisel e o Castelo Branco, eles eram considerados a Sorbonne da Escola Superior de Guerra, para você ver. Eles eram considerados os mais civilizados. E eles eram considerados os que queriam a volta do sistema democrático civil. Enquanto que o Garrastazu Médici tinha uma formação fascista, integralista. Então vai ter muita coisa ainda para descobrir nessa pesquisa. O interessante é que os documentos no Brasil estão queimados, sumiram. A gente está pegando, inclusive, puxadinha americana para saber sobre a nossa história. A nossa tradição é de queimar os documentos, por exemplo, como foi queimado os documentos da escravidão dos índios e dos negros. Então, esconder a história. Eles não querem a luz. Eles querem manter a desinformação. Mas eu considero que nós temos que considerar também a história da verdade mundial e brasileira. Nós conhecemos muito pouco a história do Brasil e do mundo, porque ela sempre foi contada por quem dominava. Né? Vencedor. Olha, mesmo os países que fizeram as revoluções tipo socialistas, que não foram, na verdade, é o capitalismo de Estado, eles também torturavam e matavam pessoas. A China até hoje faz isso. A China. Então, assim, essa questão da repressão à oposição, ela é suprapartidária. E nós temos que mudar a mentalidade mundial. Eu acho que hoje nós não aceitamos mais, não podemos aceitar, ditadura nem de esquerda nem de direita. Esse ponto é importante, porque é muito fácil defender ditadura na democracia. Claro. Eu quero ver defender democracia na ditadura. E aí vem a minha pergunta. Você tinha partidos de esquerda no Brasil que era a favor da democracia, que defendia ditaduras no exterior. Então assim, se quer conhecer o lobo, não pergunta para o lobo, pergunta para suas vítimas. Uma última pergunta nossa é um pouco sobre isso. Nos últimos tempos, né, a gente tem visto aí um sobressalto das ideias ditas de direita. Você, como originário do movimento de 68, qual contraponto você faz? Qual que será o futuro do Brasil nesse contexto, principalmente nesse desdobramento de 2018? Olha, eu fiquei com algumas dúvidas a partir do momento que eu vi que, desde o governo do Sarney, o governo Collor, o governo
do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma e agora do Temer, grande parte dos ministros são quase os mesmos. E não é só do meio ambiente, não. Saúde. Claro, em tudo. Né? E o meio ambiente não faz parte. A defesa do meio ambiente não faz parte. O que faz parte é exportar cada vez mais. É a política de exportação neocolonial de commodities. Sim. Agro, silvopastoriz e minerários. Com pouco valor agregado. Com pouco valor agregado e com alto impacto ambiental. Que a maior manifestação disso é a crise hídrica. A crise hídrica não é por causa do nosso banho. A crise hídrica é por causa da irrigação para a produção de carne, grãos, árvores, celulose e mineração. Os minerodutos secaram, criaram a seca subterrânea e os rios não estão tendo mais a afluência das nascentes. Porque nesse tema, por exemplo, a nova direita, ela fala, olha, tem que empreender, a Amazônia tem que ter lugar para pasto mesmo, ou seja, você vê uma nova vocação, uma nova, digamos, né, um novo campo em cima do que era a proteção, eles falam de desenvolvimento. Então, aquela velha ideia entre desenvolvimento e sustentabilidade, essa questão está por trás disso, essa velha lógica, por exemplo, a questão do movimento de 68, quando vem com a ideia de que o planeta, do forma como estava sendo produzido, não suportaria, hoje nós precisamos de novos padrões de produção e de consumo. Então, as ideias de direita, elas não falam, eu sou de direita, elas vêm com a ideia de desenvolvimento. E as ditas de esquerda também são. A questão é a seguinte, né? Como superar esse xadrez, né, dessas ditas novas ideias de direita, que, na verdade, elas estão embrulhadas num produto novo que, de novo, não tem nada. Como sair dessa armadilha? Olha, essa armadilha, hoje, ela está muito forte a partir daquele filme e daquela entrevista do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos. E uma verdade inconveniente. Foi um candidato a presidente. E a maioria dos ambientalistas caíram nessa arapuca. Ele reduziu a questão ambiental a um balanço de carbono e metano, de gases de efeito estufa, tirando da questão ambiental seu conteúdo social e econômico. E as suas contradições, inclusive. Né? Ele baseia na monocultura. Eles apoiam a exportação de commodities para países como o Brasil. Então, na verdade, o foco, o eixo da questão ambiental é o território, e não apenas a emissão de gases no abstrato. E outra coisa, a questão do território é demarcado pelas bacias hidrográficas, porque é a água que atrai as populações, não sempre só foi. Humanas como animais. Qualquer civilização. E nós não podemos ter uma visão antropocêntrica da vida na Terra. A visão nossa tem que contemplar a vida humana, a vida dos peixes, a vida dos mamíferos em geral, e dos insetos e tudo, né? Então, nós estamos vivendo um colapso, o fim de uma concepção econômica mundial que começou com a Revolução Francesa, o Iluminismo, e que prosseguiu até com as concepções econômicas marxistas. Nós estamos vivendo hoje o pós-marxismo. A questão ambiental ela é nova. A questão ambiental ela introduz uma nova visão de economia. Antes de ter a economia humana, a economia cultural, que geriu a Revolução Francesa e as revoluções marxistas, nós tínhamos a economia natural, que chama ecologia. A ecologia produzia alimentos, água, sem produzir lixo nem esgoto, alimentava todos os animais do mundo, antes do ser humano existir, de uma maneira bem distribuída. E quando a economia humana domina, quando o homem se afasta do jardim do Éden, né, na linguagem bíblica, o homem se sedentariza, o homem passa a viver apartado dos seus semelhantes e cria a teoria de que ele é semelhante a Deus e não aos outros animais. A partir daí nós estamos vivendo o seguinte: a produção de lixo, de esgoto, o uso de agrotóxicos, a morte dos animais, a violência geral e a promoção da miséria humana. Porque isso não existia tanto dessa forma por uma deliberada política, podia existir por falta de tecnologia. Bom, hoje não é necessário mais isso. Então, o desenvolvimento econômico ecossistêmico, a ecologia é mais importante e é uma forma de economia superior a essa economia praticada hoje. Ela tem que ser
repensada completamente. Aí que está o foco da mudança mundial hoje. Então a luta de 68 continua. Né? A luta de 68 continua. Hoje a nossa luta é muito mais uma mudança de mentalidade mundial, internacional, do que propriamente uma luta apenas por conquistas sociais. Porque essas conquistas sociais hoje, a população já tem consciência, até uma luta que está crescendo, ela não pode ser apartada da luta por uma mudança de mentalidade na economia também. Esses economistas atuais, na China, na Rússia, no Brasil, eles não respondem mais à necessidade humana. Para finalizar, como o senhor queria que lembrasse 1968 em uma palavra, em uma frase? Esperança. Esperança. Utopia. Muito obrigado a vocês. Né? Ficamos aqui com mais um Dom Político. Digo para vocês, se querem receber as nossas publicações, dá um joia ou faz um badge aí para a gente melhorar cada vez mais. Agradecemos aí a sua audiência e até uma próxima.